Pegue a sua Bíblia, Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 1. Fevereiro do ano passado, nós lemos aqui na igreja o profeta Ezequiel. E hoje eu quero parar com os irmãos um pouquinho no capítulo 1. Dificilmente eu leio um texto longo. Desta feita, vamos ler todo o capítulo. Mesmo sentado como você está. Eu leio na versão atualizada. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. E estas se uniam uma à outra. Não se viravam quanto iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas uma à outra, a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria, resplendente, por entre os seres, e deles saía relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura
eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivessem uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo. Estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas, com que cobria o corpo de um e do outro lado. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam suas asas. Veio a voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, baixavam as suas asas. Por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que me falava. Espírito Santo, dependemos do Senhor muito nesse momento. O teu ensinamento, a clareza da tua palavra, o que o Senhor tem para nós nesta hora, nesta noite de comunhão. Espírito Santo, ministra sobre nós que estamos aqui, ministra sobre aqueles que nos acompanham nas redes sociais. O que nós queremos é a certeza, a segurança de que o Senhor está ministrando neste momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha para seu irmão ou sua irmã que está do seu lado
Diga uma palavra bonita para essa pessoa que está aí perto de você. Se a essa altura tem uma dor e tentando te incomodar, põe a mão onde está a dor e diga: não me incomode, sai em nome de Jesus. É poder de Deus de cura. Se alguém está triste, você percebe que não está muito feliz, põe a mão nessa pessoa e diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, receba essa ministração. Se você sabe que tem alguém zangado, rogando praga, xingando essa pessoa, diga para ela assim: eu ministro sobre a sua vida o poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, de qualquer praga, qualquer maldição. Abençoa essa pessoa. Então convide essa pessoa para cantar comigo assim: Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Ele salva, Ele cura, Ele faz feliz, sim, Jesus é maravilhoso. Ezequiel está em Babilônia, escravizado, juntamente com outro profeta que você conhece, chamado Daniel. O cativeiro babilônico apertando todos que foram levados de Jerusalém. Pressionando sobre aqueles que criam e confiavam no Deus Todo-Poderoso, jogando pressão de outros deuses. E quantos babilônios, até zombando daqueles que eram de Deus, estavam sob o domínio deles, babilônios. Nesta visão que o profeta Ezequiel teve, traz para nós o Espírito Santo o entendimento do quão importante é para Deus e para o ser humano, ainda que na escravidão, os querubins de Deus. Os animais que Deus tem tanto zelo por eles. E que quantas vezes nós não gostamos muito desses animais. O Novo Testamento traz uma reação muito dramática de Pedro quando ele contempla animais que para ele era imundo desde a sua meninice. Ezequiel é impactado também com trono. E não era o trono da Babilônia.
que o Espírito Santo nesta noite me faça e te faça, você que nos acompanha, entender e ver que o Deus Todo-Poderoso, Ele toma providências acerca do seu povo, independente de onde Ele estiver, Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Ezequiel fica impressionado com as rodas que ele nunca tinha visto, nunca tinha imaginado, tal forma e tal manifestação de rodas. Aquelas rodas na visão de Ezequiel estão dizendo para mim e para você hoje: ei, elas precisam e queriam ensinar para ele, como para nós, que o Deus que estava ali com eles na Babilônia era o Deus que num círculo se apresentava como roda, dizendo que Ele, Deus, ei, Ele não tem limites. Então você não precisa e nem pode nem consegue limitar a Deus. Ele não tem limites. Por isso, Ezequiel, ei, Joaquim, José, ele quer que você entenda que Ele, Deus, não tem limites, apesar de nós sermos limitados. Ei, Daniel, o Deus que não tem limites pode limitar um leão para que ele não te devore. Porque ele não tem limites. Você tem. Eu hoje compartilhava com um presbítero como é que nós temos que nos aproximar e tratar o Deus que não tem limites. E eu falava para ele: você conhece o urubu? Nós conhecemos como uma ave suja, que se alimenta de carniça. Portanto, nenhum profissional de saúde te aconselha a alimentar alguma coisa que estava sob o domínio de urubus. Falei: você conhece um corvo? O corvo é o nosso urubu. E Deus pega o servo dele lá distante, que está faminto, e diz assim ao corvo: ele é limitado, mas eu não sou. Então você obedeça a minha voz e leva carne para ele. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você comeu uma carne que um urubu trouxe no bico sujo de carniça? Nós colocamos, ei, é para você essa aí. Você coloca limite num Deus dizendo que aquilo é sujo, que aquilo é imundo, que você não come, que não presta, que é isso, que é aquilo. Quando Deus não coloca, e é por isso que Ele faz isso. Elias, coma. Você vai comer pão e carne trazido por um corvo. Dá um toquezinho quem está do lado e diga assim: não coma não para ver. Ei filho, ei filha, ei esposa, ei marido, o que tem à mesa para se alimentar, veio de onde? Foi de Deus ou foi de outra fonte? Porque você torna imundo? Esse é o Deus que apresentado é lá na Babilônia em rodas. Convença-se, você, escravo na Babilônia. O profeta já viu roda, você precisa ver também. O Deus ilimitado que tem cuidado, que está cuidando, que sabe da sua situação. Deus muitas vezes parece limitado para você. Não, terminantemente não. Ele só é limitado para aquele homem, para aquela mulher, para aquele menino, menina, que é limitado. Acha que não pode, que não aguenta, que não dá.
Um dia o servo de Deus, que tinha experiências de limites, ele chegou à conclusão. No final da sua carreira, ele disse assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Ei, meu irmão, minha irmã, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus só é limitado para aquele que é limitado e quer trazer Deus para dentro do seu limite. Deus é limitado por causa da minha e a sua ignorância. O que você conhece de Deus? Quanto tempo você estuda a palavra dele, o que ele disse? Eu tenho orado pelos irmãos das células, que prima em repassar e estudar o sermão, a pregação, a mensagem do domingo, que não temos a oportunidade de discutir. Mas nem de longe, é por isso que eu digo, a célula não substitui a escola dominical. É na escola dominical que você aprende a palavra de Deus. Você quer fugir do analfabetismo bíblico? É escola dominical. Então você escuta na internet, escuta aqui e acolá. Estude a palavra de Deus, tire os seus limites, não limite o Deus. A ignorância sua pode ser clareada com o ensinador, que é o Espírito Santo. E você pode cantar: vem Espírito Divino, grande ensinador. Você quer aprender? Quer saber, quer deixar de ser um crente ignorante? Ignorante com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, com o pastor, com o padre, seja lá, ignorante no trânsito, ignorante em todo lugar. Fuja da ignorância. Deixa o Espírito Santo te ensinar. O profeta está aprendendo que ele precisa abrir a mente e conhecer um pouco mais Deus. Ei, você não conhece Deus, meu querido, minha querida. Se você conhecesse Deus, você dava o primeiro lugar para Ele. Não, mas você dá primeiro lugar para o seu cartão de ponto. Para o seu patrão, para aquilo que você chama seu, e esquece, por desconhecer, ser ignorante, que o primeiro lugar é de Deus, porque as outras coisas é Ele que sabe melhor que você acrescentar. Aquelas rodas que me mostra que o Deus que eu sirvo não é limitado, tem a causa, a eficiência, o objetivo de não apenas dizer que é a limitação, que é a ignorância, mas qual é o tamanho da sua fé? Sexta-feira aqui, no trabalho das irmãs, eu recebi um cartãozinho. Alguém pegou uma semente de mostarda, mandou fazer na gráfica um cartãozinho e colocou uma sementinha dentro. Quando você vê falar da mostarda, na semente de mostarda, você fala de fé, você aprende de fé, você é levado a ver fé. É lógico que eu não critiquei aquela irmã, porque a mostarda da Bíblia não é aquela mostarda, não é aquela semente, mas o alvo, o objetivo foi salientar a fé naquele grãozinho de mostarda. Ei, Ezequiel, você crê no Deus? Ou crê no decreto do rei de Babilônia?
Aquele era o momento do impacto do servo de Deus, do profeta, que ele permitiu que não estivesse em Jerusalém, estivesse lá. Porque Deus te permitiu que você estivesse naquele lugar, que você esteja lá, naquela cidade, naquele bairro, naquele país. De vez em quando na igreja eu meto malho em quem está como mandatário da cidade, do país. Essa semana tive um debate com um prefeito. Não interessa qual é o partido, e é bom eu que eu fale isso, porque senão eu fico achando que é porque eu não sou PT. Quando eu falo do Flamengo, hoje eu passei numa casa de um flamenguista, vi 2 urubus sentados no chão do quintal dele. E eu falei assim, mas ali são 4 flamenguistas, por que tem só 2 urubus? Tem coisas que eu não entendo. Outro dia eu chamei a atenção de um petista que ficou zangado comigo, porque eu meti o malho no PT. Eu falei assim, olha, eu tenho mais interesse que você que é petista, porque eu oro pelo presidente Lula todos os dias. Não é porque eu gosto dele, não. Eu nunca votaria nele. Ei, Lula, você está escutando? Eu nunca votaria em você. Mas eu oro por você todo dia. Porque quando eu recebo que o Brasil fecha o ano com 58,9 bilhões em déficit, eu não posso ficar contente. E eu tenho uma arma e você tem também. Que não é a política, é a oração. Deus, é o meu país. É lógico que eu não espero ele me agradecer que eu estou orando por ele, né? Mas é o meu país. Ezequiel, Babilônia não é seu lar. Mas você está aí por quê? Eu quero te mostrar aqui na Babilônia. Eu quero falar contigo. Eu quero que você não se sinta sozinho, escravizado, nem derrotado. Deus quer ministrar na sua fé, meu irmão. Na sua fé. Para você acreditar na sua família, no seu emprego, acreditar na sua cidade, no seu país. Acreditar que não é porque está na Babilônia que tudo está perdido. Que o Espírito Santo me ajude e te ajude a entender. Porque Deus às vezes parece limitado, até para nós, por causa da nossa pouca fé, ou por causa das nossas fraquezas. Ei, Ezequiel, ei, Daniel, ei, homem de Deus, mulher de Deus, que está em Babilônia. Ele quer que você seja forte e as suas fraquezas sendo colocadas sobre ele, porque ele faz forte ao cansado e restaura as forças a quem não tem nenhum vigor. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor, porque isso é para você, isso é para você que sente desqualificado, inútil, fracassado, que não pode ir à frente. Não sinta assim, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que trabalha nas nossas fraquezas, vitaminando a sua vida. Esta visão do profeta que me faz ver aquelas rodas, que te faz ver aquelas rodas, e quantas vezes dá um nó na sua fé, na sua cabeça, na sua teologia. Rodas e animais, meu Deus, eu bem não entendi ainda as rodas, agora aparecem animais. Tudo isso precisa dizer para mim, porque está dizendo para ele
Rodas de animais. Onde estavam as rodas? Onde estavam os animais? Diga para quem está do seu lado. Em todos os lugares. Subia, descia para lá, ia para cá. Diga, em todos os lugares. Então você pode cantar assim. Neste mundo sozinho, não quero e nem posso eu andar, pois por mim tão fraquinho, nunca me posso guardar. Não fui contratado para ser um solista, né? Sozinhos. Se ele disse, não te deixarei, não te abandonarei. Aquelas rodas, aqueles animais, porventura não dizem que o Senhor está em todos os lugares, que Ele é onipresente? Ou você faz um Deus e tem um Deus como no deserto? Este é o Deus que nós construímos de ouro puro para estar nos conduzindo nesse deserto. E o povo de Deus fez um bezerro de ouro. Deus está presente. E se move em todas as direções. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Você não está escondido nas dobras do infinito, como Ele se escondeu de ti, você invoca, e Ele não escuta. Ele presente está conosco, pronto todos a salvar. Uma outra coisa que é o Espírito Santo quem pode ministrar em você. O socorro é bem presente, o socorro se move rapidamente. Ele diz aqui, se movia rapidamente de um lado para outro. Quando você menos espera, já chegou o socorro de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Vem rápido. Ô Senhor, dá um pulo lá no Novo Testamento, no Calvário. Quando o Senhor entrar no teu reino, Ele olha e diz assim, agora, hoje mesmo estarás comigo. A sua oração é para daqui a quanto tempo? O seu projeto é para daqui a quanto tempo? Por que não agora? Manda o doente levantar e andar. O médico disse para minha esposa que era 3 meses para os parafusos cicatrizar com o osso, não sei o quê, para ela pôr o pé no chão. Agora, semana passada, um mês depois, na consulta, ele tira o raio-x, olha, eu já tinha falado para ela e falei para ele, olha, a unção de cura que Deus colocou na minha mão, já coloquei no pé dela. E o mês é muito. Mas como o senhor só vai ver ela depois de um mês, quando ele olhou o raio-x, olhou para ela, pode ir embora, pode pôr o pé no chão, só não põe carga porque o músculo, o nervo ficou parado muito tempo ali, a senhora não vai conseguir equilibrar, mas vai tateando com o pé. Ela não pode abusar e querer subir a rampa pisando, né? Um mês. Por que 3 meses? Um mês.
levanta. Anda. Anda. Minha filha reclamou comigo muito tempo. Pai, tem mais de 5 anos que o senhor não vai num urologista. Eu falei, eu não estou sentindo nada. O senhor vai no urologista. Próstata é morte silenciosa. Não sei mais o quê. Eu falei assim, eu estou bem, não estou precisando de nada não, menina. Insistiu, ela marcou. Pai, já marquei o urologista com o senhor. Aí passou aquele negócio que me fez entrar numa máquina espacial, né? Não tem um assim lá no hospital, que ele lá, está lá embaixo. Entra numa máquina espacial e o que é que estão fazendo? Estão procurando câncer. Próstata tem cheiro de câncer. Aí depois vem o laudo. Não tem câncer, não tem nada. Aí ele mostra, não, está tudo bem, parabéns, pastor. Parabéns. Aí depois me encaminha para o outro e fala assim, escuta aqui, o senhor me dá os parabéns, depois disso que eu tenho que fazer mais coisa. Não, o senhor já está na casa de 80 anos já, e nunca fez nada na sua próstata. Para que ela está aí? Vamos tirar ela daí. Mas não está doente, não está infecção, não está... Vamos tirar ela aí, porque não está hoje, vamos tirar enquanto não está infeccionado, enquanto não tem nada. É mais fácil, a recuperação é mais rápida, não sei mais o quê. Ó, eu não quero polêmica com a minha filha, não quero com a minha esposa, não quero com ninguém. É assim, então, marca aí. Olha para quem está do seu lado. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. Diga para quem está do seu lado, se você não sabe esse hino, está no Salmozinho, aprenda e cante esse hino. Ezequiel precisava aprender isso, eu preciso, você precisa ministrar esta presença de Deus, esse mover de Deus rapidamente, que não é para daqui a tanto tempo, tantos meses, tantos anos. Ministra agora. Ó, demônio, saia agora. Eu não saio porque eu ganhei um cabrito, sai porque Jesus já morreu, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Abandona essa casa, saia agora. Você acreditar no potencial da presença. Não é você, é a presença de Deus que enche a sua vida. É por isso que nós temos a profecia de Ezequiel nos ensinando esse mover rápido de Deus para a nossa vida. Mas além do mais, essas rodas aqui, quando eu leio isso aqui, eu começo a ver que estas rodas estão me dizendo que não é o rei da Babilônia, não é ninguém que impede. Olha para quem está do seu lado. Ministra, aproveita e profetiza. Diga assim, ninguém pode impedir o mover de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ministra sobre a vida do seu pastor. Ninguém pode impedir o mover de Deus sobre a sua vida. A roda está me dizendo, está dizendo ao profeta Ezequiel, que ninguém pode proibir, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar o mover de Deus. É Deus que move, Ele é autoridade, Ele é Senhor, Ele faz o que quer, onde quer, quando quer, com quem quer, no tempo que Ele quiser, na cidade, no lugar onde Ele quer. Ele move, Ele age, Ele faz o ser humano estremecer, faz o chão se abrir, faz a vida se consumir. É Ele que faz, quando Ele quer e como Ele quer. Saiba que você está diante do Deus que criou os céus e a terra. Ele é Senhor. Ninguém impede o mover de Deus, para que eu e você declare isso. Ó Rei, essa fornalha que está acesa aí, para nos queimar, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar
da fornalha e das tuas mãos. Ninguém impede. Você já leu isso na Bíblia? O calor da fornalha impediu? Ei, não era 3, não foram 3 jogados. Eu vejo 4 passeando dentro do fogo. Dê um glória a Deus, meu irmão, a salva de palmas, que ninguém impede o mover de Deus. Se andar no fogo, se entrar na água, onde for, Ele é o Deus que ninguém pode impedir o agir dEle. Entrega ao Senhor, confia ao Senhor, e o mais Ele fará. É interessante que nesse texto aparece a glória de Deus. É mostrado para ele também a glória de Deus, o governo de Deus, esse governo que é universal. A roda, os animais, olha o equilíbrio, leia o texto e você vai ver o equilíbrio. O equilíbrio das coisas. Até do estatalar das asas, o equilíbrio, a sincronia. Você encontra aqui é o governo de Deus. Ele estabelece equilíbrio no governo dele e todas as coisas ficam equilibradas. Ele quer equilibrar suas contas, seus pensamentos, suas guerras. Ele quer equilibrar o seu labor, meu irmão. Põe a mão no peito e diga assim, ó, fora estresse. Porque eu recebo, fecha a mão, porque eu recebo uma paz que o mundo não pode me dar. A paz. A paz. Quando nós recebemos, nós ministramos. Quando o ser humano tem uma vida desequilibrada, ele vai ministrar desequilíbrio. Quando ele está na paz, equilibrado, ele ministra o equilíbrio, a tranquilidade, a segurança, e pode até cantar e chamar outros para cantar, como eu chamo agora. Canta comigo assim. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. A minha alma faz então o quê? Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. O governo de Deus sobre a sua vida te deixa um ser equilibrado. Quem vive com você, quem tem que lidar com você, não vai lidar com um ou com uma desequilibrada. Vai lidar com gente equilibrada. Esta glória de Deus vista na visão de Ezequiel, juntamente com o governo do Deus que é universal, mostra. Te chamou a atenção a velocidade das rodas e dos seres? A velocidade, mostra-nos a velocidade do governo de Deus. Além da velocidade, mostra a onisciência do governo de Deus.
Ele sabe todas as coisas. Onde é que você quer ver a roda? Onde é que você quer ver os seres viventes? Onde é que é? A onipresença, a velocidade, esse governo de Deus é onipresente. Quando você pensa que Ele está só lá, Ele está aqui também. Ele está lá também. Deixa Ele governar a sua casa, sua vida, os seus dias. Um oficial de igreja essa semana disse assim: quando eu tinha 20 anos, eu olhava uma pessoa de 40 anos e achava velho. Hoje eu tenho 40 anos, olhou para mim e disse assim: eu acho um de 80 velho. Aí eu falei assim: ainda bem que eu ainda não tenho 80. Ele falou assim: quando o pastor tiver 80, só vai achar que está velho quem tem 100. Eu falei: o meu conceito não é esse. Meu conceito não é esse. Não são anos, é vitalidade. Pode ser que tenha alguém com 50 e já está acabado. E pode ter um com 100 fazendo maratona. Dá um toque em quem está do seu lado e diga assim: é vitalidade, é presença de Deus, é a onipresença do governo de Deus, Deus governando a nossa vida, meu irmão. Quando eu chego aqui no versículo 12, e eu quero chamar a atenção para você. Versículo 12, mais um pouquinho. Aparece para o profeta uma órbita. O Todo-Poderoso mostra que existe uma órbita. Pergunta quem está do seu lado: qual é a órbita de Deus? As crianças estão ali embaixo, que me mostraram uma mochila. Cadê? Pastor, que desenho é esse? Eu falei: eu não sei, não entendo desse desenho não. Aí falou o nome, é que o mundo dele é quadrado. Eu falei: bem, até onde eu sei o meu é redondo. Aí ele ficou rindo. A órbita de Deus, agora Ezequiel vê isso e ele precisa aprender a se comportar dentro da órbita de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, não é a órbita dos seus amigos, do seu parente, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Essa órbita deles pode não ser a de Deus. É melhor você sair e entrar na órbita de Deus. É isso que o versículo 12 está me ensinando e nos ensinando nessa noite. Ei, você das redes sociais. Ei, você do YouTube, qual é o seu caminho? O que é que você está seguindo? Quem que você está seguindo? Quem é seu padroeiro? Quem é seu pai? Quem é seu líder? A quem você segue? E aonde você quer estar? O texto diz: para onde o Espírito havia de ir, eles iam. Eles iam. A diretriz não é o sol, não é a lua, não é isso, não é aquilo. Onde o Espírito havia de ir, iam. Onde o Espírito
queria ir, versículo 20, eles iam. O Espírito quer você onde, meu irmão, minha irmã? Quem sabe você queira estar no fluir, no fluxo de uma grande obra, de uma grande catedral, ou de um grande empreendimento. Me chama sempre a atenção quando eu penso nessa órbita de estar ou de ir onde Ele quer que vá. Num homem de Deus que estava numa cidade próspera, o evangelho próspero, as filhas dele eram profetisas, milagres, prodígios, maravilhas acontecendo, e Deus disse: agora eu quero você lá no deserto. Se fosse você, chega lá no deserto e diz: e agora aqui não tem nada, ninguém, o que é que Deus quer comigo? Meu Deus, eu tenho que passar por essa prova, passar por esse deserto. Olha para um lado, olha para o outro, não tem nada. Eu estava numa grande obra, uma grande igreja, o fluir, o poder de Deus caindo, operando. Daí a pouco ele olha. Parece que tem uma poeira levantando lá no horizonte dessa areia, desse deserto. E é uma poeira. É uma carruagem. E está chegando. E a carruagem passa por ele. Se fosse você, meu irmão, minha irmã, quando pensa que tem um socorro, que tem uma carruagem, que tem alguém chegando no seu deserto, passa por você. Onde o Espírito ia, eu. Opa! Começou o meu presbítero Felipe, correr atrás da carruagem. E estava forte, hein? Estava forte. Ô Marcelo, academia, correu atrás da carruagem, emparelhou com a carruagem. Aí viu que tinha um que estava lendo. Você entende o que está lendo? O quê? Você entende o que está lendo? Como é que eu posso entender se ninguém me explica? Eu posso explicar, então sobe aí. Oh, meu irmão, está onde Deus quer, ir para onde Ele quer, obedecer a Ele, ser fiel a Ele, é estar dentro dos padrões do Senhor e cheio desse poder de Deus, podendo fazer prodígio e maravilha. Por isso aquele homem nobre foi impactado com a palavra de Deus. Um homem só. Era o que Deus queria. Que ele atendesse, que ele abençoasse, que ele ministrasse. Pois o Espírito impelia Ezequiel. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Versículo 21. Indo, iam. Parando, paravam. Sensibilidade para ouvir, para entender e para obedecer. Que tipo de crente é você? Que tipo de Deus é o seu? Fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Todo o meu ser te ouvirá. Você pode fazer essa oração? Aí no seu lugar, curva a sua cabeça. Não importa quem está do seu lado, o que está orando, se está falando em língua, se vai profetizar. Disposição para ouvir o que Deus quer de você. Ele quer falar com você. Escute o que Ele diz. Ainda que seja diferente de tudo que você já viu em Babilônia. Ainda que seja a glória
totalmente diferente da glória do Império Babilônico. E quando ele se quedou, o texto diz que ele caiu rosto em terra. Você vai conversar com um crente que vai dizer que quem cai só cai endemoniado. Um dia um pastor disse isso para mim porque a minha igreja ministrava unção e muita gente caía no poder de Deus. E eu disse assim, então vai você me dizer, você tem coragem de pecar contra o Espírito Santo e dizer que Ezequiel caiu endemoniado nesse momento? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, deixe Ele encher a sua vida, tomar o seu ser. Humilhe-se diante da glória de Deus. A glória foi grande, o fulgor de Deus era grande, o brilho era grande, e aquele homem ficou tão pequeno que não aguentou tamanha glória, caiu rosto em terra. E Deus continuou falando com ele. Levanta-te, põe de pé. Deixa Deus levantar aqueles que se humilham, aqueles que se rendem diante dele. O meu convite nesta hora que você se renda ante a glória de Deus, para que Ele te encha. Receba nesse momento. Receba e encha-se. Que as células do seu corpo sejam impactadas. Que as suas debilidades sejam expulsas de você. E que a força do poder de Deus te conduza de vitória em vitória. E que o seu ano de 2026 seja tão poderoso que muita gente se beneficie do poder de Deus através de você. Você, instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.